Você é uma pessoa que tem procurado constantemente a presença do Espírito Santo para viver um relacionamento verdadeiro, sincero, onde você consiga ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir as direções do próprio Deus para sua vida? Se você é essa pessoa, então você caiu no vídeo certo. Então fica nesse vídeo que nós vamos falar mais um pouco sobre isso, mais a fundo, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Então vamos lá. Se você é essa pessoa que tem buscado viver intensamente com o Espírito Santo, tem buscado de verdade a palavra do Senhor, buscado de como... Vanessa, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho lido a palavra, eu tenho entrado em momentos de adoração com o Senhor, eu tenho feito jejuns, mesmo assim eu não consigo ouvir a direção do Espírito Santo, eu não consigo entrar num nível mais profundo como eu gostaria. Se você não é essa pessoa que faz essas coisas, então tem algo errado. Se você não faz, então já começou errado, porque o meio para chegar a esse nível é praticar disciplinas espirituais, que é ler a palavra, orar, fazer jejuns, momentos de adoração, sabe? Adoração move os céus. Quando você adora em espírito e em verdade. Então, são essas disciplinas que fazem com que você consiga um relacionamento com o Espírito Santo mais profundo. E o Espírito Santo trouxe pra mim um versículo que falou muito ao meu coração e eu quero ler aqui com vocês, tá? É 2 Coríntios, o 6, o 16 ao 18. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei seu Deus e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que essa palavra fala aqui pra gente? Que nós somos templo, nós somos santuário. E aqui ele fala assim, ó, que nós somos santuário e não existe acordo entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos. Aí você pode pensar, Vanessa, mas eu não tenho ídolo nenhum. O Espírito Santo nesse momento vai trazer para você o ídolo que está fazendo com que você, de alguma forma, crie um espaço entre você e Deus. Não que ele esteja se afastando de você porque ele quer, porque ao contrário, ele quer um relacionamento. Ele nos fez para termos um relacionamento com ele. Então, ele vai trazer agora, no seu espírito, o que está causando. Muitas vezes o nosso ídolo é comida, é pornografia, é vídeos, são coisas lícitas que muitas vezes ainda não são pecados, mas que levam a você para mais distante de Deus. Sabe? Más conversações, amizades que te levam para longe de Cristo. O Espírito Santo vai trazer na sua mente o que tem feito, que tem dividido o templo do Espírito Santo. Porque se nós somos templo, nós somos santuários. Nós somos santuário, aqui a Bíblia fala que nós somos templo, nós somos santuário. E ele habita em nós. Olha isso aqui, como ele é forte. Ele habita conosco. Gente, ele habita conosco. Entenda isso. O Espírito Santo faça você entender. Ele habita conosco. Nós somos um ser em espírito, alma e corpo. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita conosco. Então, se ele habita conosco, ele vive no nosso corpo, dividindo com a gente. E isso faz toda a diferença. E todas as vezes que você for fazer algo que vai ferir, não é o seu corpo, é o Espírito Santo que habita em você. Aqui a Bíblia fala que nós somos templos, santuários, ele habita. E ainda fala que ele anda entre nós e ele é o nosso Deus. Então, se ele é o nosso Deus, não há espaço para outros ídolos. Ele não divide a glória com ninguém. Ah, Vanessa, mas eu não adoro nenhum ídolo, não tenho nenhum ídolo. Mas os ídolos modernos, atuais, têm feito distância entre você e Deus. O Espírito Santo, como eu falei, o Espírito Santo vai trazer a memória agora para você nesse momento. Qual o ídolo que está impedindo de você mergulhar mais profundo, do nível mais profundo que o Espírito Santo? Porque não existe nada mais gratificante e mais que tenha mais completude na nossa vida do que viver uma vida que sentindo o Espírito Santo diariamente em tudo que a gente faz. Ele fala, saiam do meio deles. Aí você pode perguntar, mas saiam do meio de quem? Dos ídolos, dos ídolos. Muitas vezes as pessoas pensam, será que é sair de perto das pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus? Certa forma sim, mas não se distanciar deles. Se aquela amizade está te fazendo afastar de Cristo, então em amor você vai se afastar, mas você não vai deixar de falar com aquela pessoa, você não vai desprezar aquela pessoa, pelo contrário, você vai amar, você vai orar, você vai de alguma forma trazê-la para perto, mas sem precisar conviver, porque você sabe que aquela amizade vai levar você mais para longe de Cristo. Mas não é sobre isso que o Senhor está falando. Ele está falando aqui sobre os ídolos. Os ídolos, saiam do meio deles, separe-se, diz o Senhor. Saiam, separe-se daquilo que causa espaço entre mim e você. Então, agora neste momento, o Espírito Santo vai trazer para você
O que tem feito você se separar? Aqui ainda continua e fala assim, ó, não toque em coisas impuras. Então pensa, o que você está tocando? O que você está olhando com seus olhos? O que está fazendo com que você denegre o seu corpo? O que tem feito você, de alguma forma, estragar o seu corpo? Deteriorizar o seu corpo? O que você tem feito ídolo seu? Eu tô falando isso agora e o Espírito Santo também fala comigo. O que tem feito você não consegue parar de comer? Tudo que o Senhor fez pra gente comer foi feito pra glória dele. Foi feito para nos nutrir, para nos beneficiar, para que a gente viva com mais longevidade, que faça com que a gente viva com mais saúde. Então, se você tem feito do ídolo, o que você não consegue parar de comer? O que você não consegue abrir mão? O que você não consegue deixar as redes sociais? Então pensa agora. Comida, redes sociais, amizades, más conversações. O que você não consegue abrir mão? Isso tem sido o ídolo da sua vida. Quantas vezes passamos horas no telefone, fazendo com que estragamos o nosso cérebro com tanta dopamina chegando no nosso cérebro que a gente não consegue parar de assistir vídeos. Isso é um ídolo. Isso pode ser um ídolo que está atrapalhando você entrar mais profundo no Espírito Santo, mais profundo no sobrenatural. Então agora o Espírito Santo vai trazer na sua mente o que está causando, o que está fazendo com que você se afaste dele. E aqui mais na frente, olha só o que ele fala aqui. Eu os receberei, serei seu pai. Se você é templo, você é santuário, ele habita em você, ele divide o corpo com você. Quando você faz pro Senhor, diz ao Senhor, Senhor, tá bom, Senhor, eu abro mão desse ídolo, eu não quero mais, eu quero mais a sua presença. Eu abro mão disso aqui que tá fazendo com que o meu corpo não seja mais saudável, fazendo com que eu estrague o meu corpo e talvez viva menos, porque o que o Senhor fez pra mim é perfeito, agradável. A alimentação, qual é a alimentação que você está comendo hoje? Gente, o Senhor tem tocado muito no meu coração sobre isso. E você tá me trazendo agora a memória porque ele tá falando com alguém agora nesse momento. Então o que você tem se alimentado, o que tem feito que o seu corpo, o templo do Espírito Santo que habita em você, pensa bem. O que tem feito que você não consegue abrir mão? Você não consegue abrir mão das redes sociais e você passa horas nas redes sociais, você dorme tarde, fazendo com que o seu corpo fique mais frágil porque você dorme pouco. Você passa mais tempo nas redes sociais do que o que você devia dormir. E você de alguma forma tem feito isso o seu ídolo. Tem feito com que isso fosse barreira entre você e Deus, porque Deus quer conversar com você, só que você tá tão cheio de redes sociais, tantos vídeos, tantas conversações, más conversações, e o Espírito Santo não consegue falar com você, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E você fala que, mas Vanessa, todos os dias eu vou lá, eu leio meu devocional, eu oro. Tá, mas e o restante do seu dia? O que você tem feito? O que você tem feito com o restante do seu dia? Como você quer ouvir a voz do Espírito Santo se o restante do seu dia você tá contaminando com tanta informação, com conversações, com palavrões, com coisas que te afastam do Espírito Santo e ele não consegue se comunicar com você. Então reveja se realmente é o Espírito Santo que não está, que você acha, né, que é Deus que não está querendo se manifestar para você, mas ele quer todos os dias, ele está pertinho de você. Ele quer relacionamento, ele quer viver em relacionamento com você. Então aqui ele fala que ele será seu pai. Então o pai faz o quê? Pai cuida, pai protege, pai se relaciona. O verdadeiro pai se relaciona, protege, ama, cuida. E ele quer ser nosso pai. Olha que coisa mais linda. Aí aqui ainda em 2 Coríntios, o 7:1. Olha aqui, Coríntios, aqui mais à frente. O 7:1, ele fala assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Então o que contamina o seu corpo? A imoralidade sexual, sim, ela contamina o seu corpo e o seu espírito. Aqui fala, purifique-se de tudo que contamina o seu corpo e o seu espírito. Então, agora que o Espírito Santo traga a sua memória, traga o seu espírito, tudo que está contaminando o seu corpo e o seu espírito. Por isso que eu tenho falado tanto sobre, hoje, nesse vídeo, sobre o que tem se alimentado, porque isso está inflamando o seu corpo. Muitas dores que hoje nós sentimos é da nossa má alimentação. Eu tô falando pra você, mas o Espírito Santo já falou comigo isso antes. A má alimentação, o tanto de açúcar. Olha, gente, faz 30 dias que o Espírito Santo me incomodou. Mais de 30 dias. Desde o começo do ano, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo me pediu pro começo do ano foi me atentar à minha alimentação, melhorar a minha alimentação. Foi o que o Espírito Santo me tocou muito. E ele veio me pedindo pra mim diminuir o açúcar. 30 dias que eu parei com açúcar. Eu não tô comendo mais açúcar, nenhum tipo de açúcar. E é um propósito que eu fiz com o Senhor, né? E que o Senhor me ajude a concretizar. Então,
Eu sei que não é só isso, é muitas outras coisas que a gente se entope e contamina o nosso corpo. Aí fala, ai, mas não é pecado. Não, não é pecado. Mas talvez isso vai fazer com que o propósito que o Senhor tem na sua vida seja impedido, porque você não vai ter saúde para levar a palavra, você não vai ter saúde para cuidar dos seus filhos, que é uma missão que a gente tem aqui na terra. Quem tem filhos? De cuidar do seu filho, de levar a mensagem que o Senhor colocou no seu coração, a mensagem que, a verdadeiro evangelho, que Ele te libertou, e você testemunhar, você não vai conseguir fazer isso, e fora outras coisas que cada um tem no seu propósito, cada um o Senhor vai trazer à memória, e o Senhor nos mostra qual é o nosso propósito, então talvez isso vai impedir que você viva com saúde para Jesus, viva para a glória dele, o Senhor fez para nós sermos glória. Então esse versículo aqui que fala, tudo que contamina o seu corpo, que também é o pecado. Sim, mas muitas vezes nós só lembramos do pecado, que é, ai, mas eu não peco mais, Vanessa, ai, eu não faço nenhum tipo de, não tenho adultério, eu não faço moralidade sexual, eu não fornico com minha namorada. Nós temos esse cuidado, né, de não pecar contra o Espírito Santo. Mas nós acabamos fazendo coisas que são lícitas e que afastam o Espírito Santo de habitar em você e de ter um relacionamento íntimo com você. Então essa foi a forma que o Espírito Santo me corrigiu e ele me impulsionou a trazer isso pra vocês hoje. Então se você tá assistindo esse vídeo hoje, é porque de alguma forma o Espírito Santo quer falar com você. E se vê alguém na sua mente agora, compartilha com essa pessoa, porque se você ouviu, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de alguma forma. E se você lembrou de alguém, compartilha também com alguém, para que o Espírito Santo também fale com ela. Então esse foi o vídeo de hoje. Antes de terminar, eu quero orar por você, que o Espírito Santo agora neste momento entre no seu mais íntimo e traga à memória para você tudo o que você precisa lembrar do que está causando a separação entre Deus e você, entre o que o Senhor tem preparado para você, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O Senhor tem planos de fazer-nos prosperar e não de nos causar mal. O Senhor nos fez para um relacionamento com Ele. Então, que você hoje receba, no nome de Jesus, o refrigério do Senhor sobre a sua alma e que você não se sinta culpada por algo que você esteja fazendo que tenha feito você se distanciar do Espírito Santo. Que neste momento o Senhor traga para você o refrigério na sua alma e falando, filha, eu te perdoo pelo que você fez. Filho, eu te perdoo. Não se preocupa. Vem, só se alinha de novo comigo e vamos juntos nessa estrada que eu quero me relacionar contigo. Então nesse momento que o Espírito Santo invada onde você estiver agora, no seu quarto ou no carro, aonde você estiver, que o Espírito Santo invada esse lugar que você está agora e traga o refrigério e traga a sua mente, tudo que causa separação entre você e ele, mesmo que seja lícito, que o Senhor traga ao seu coração. Neste momento eu oro e eu declaro um novo tempo para você. Você vai viver o sobrenatural de Jesus. E não é o sobrenatural raso, é o sobrenatural profundo, onde você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo falando com você em tudo que você fizer. O Espírito Santo fala. Eu vou fazer qualquer dia desse, eu vou fazer o vídeo pra você com as experiências que eu tive de ouvir o Espírito Santo, de como eu ouvi. Se você quer do vídeo desse, também comenta aqui. Então se esse vídeo fez sentido pra você, deixa eu saber. Coloca aqui nos comentários. Vanessa, fez sentido, Deus falou comigo. Fala alguma coisa, sabe? Comenta aqui pra mim ficar sabendo que o Espírito Santo tá falando com você. E por favor, se vê alguém no seu coração, compartilha, porque o Senhor também quer falar com essa pessoa. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.